Olá, queridos amigos, vamos continuar nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos do mal. Amém. Amigos, estamos estudando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Os trabalhadores da última hora. Nós estamos agora nas instruções dos Espíritos e vamos dar continuidade a esses ensinamentos, pois estamos vendo que temos que aproveitar o nosso tempo de aprendizado. Na última palestra foi citado ali, nós espíritas. Ele coloca, ó, vós espíritos bem-amadas, que são os trabalhadores da última hora. Quantas vezes nós somos chamados e não demos ouvido? Então que possamos nessa encarnação estarmos atentos aos chamados, né? Para que saibamos sim seguir avante, seguir rumo ao melhoramento. Aqui os últimos serão os primeiros, porque nós fizemos a leitura de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, e agora ainda nesse item de Henri Heine, Paris, 1863. É o item 3 do Evangelho. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos, Desculpe aí, mas eu fiz um erro na entonação anterior. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. Olha, meus amigos, aqui Henri Heine vem nos explicando, né? Aquela colocação que eu fiz lá na primeira parte do Evangelho, quando iniciamos esse capítulo, que os primeiros foram ali, os profetas, Moisés. Aí ele vem nos colocando os mártires, os pais da igreja, os sábios que vieram, os filósofos que nos trouxeram tantos ensinamentos. E por último, os espíritas, que sempre existiram desde aquela época, mas que agora está sendo aí mais difundida a nossa doutrina em todos os
cantos redondos desse nosso planeta redondo Terra. E vem nos colocando também que muitos daqueles que estavam ali na base anteriormente, hoje estão aqui na cúpula nos dando o alicerce para que sigamos. Esses espíritas maravilhosos que vêm e que nos trazem ali a graça de podermos ter os livros em mãos. São tantos, Chico Xavier que esteve aí nos colocando quantas e quantas obras de espíritos abnegados nos trazendo como é a vida do lado de lá. Toda a série de André Luiz ali, Chico, Ivaldo Vieira e todos eles, Humberto Campos, Divaldo, que está aqui entre nós ainda com a graça de Deus, e outros novos, Haroldo Dutra. São tantos, eu não vou ficar citando não, mas que estão ali, e outros que não têm esses nomes difundidos aí pela mídia, mas que estão ali na cidade onde moram, no bairro, na casa espírita que frequentam, dando alicerce e ajudando a sanar as dores de cada um que ali adentra, ensinando que o milagre cabe a cada um realizar, a fazer, através do aprendizado e da prática, do amor que Jesus nos traz e nos ensina através do Evangelho. Continuando, a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas do seu mandato terreno, que é aquilo que ele veio fazer. O mandato é assim: então eu vou reencarnar, eu tenho ali o que eu programei na erraticidade, o que eu preciso fazer, onde eu preciso melhorar, quem eu preciso pagar, ressarcir pelo mal que fiz, Compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente o que apanhou no ar, o pensamento dos antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para avançar mais tarde, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Porque nós espíritas, meus amigos, sabemos, temos provas e temos sim, não é porque somos espíritas, são os bem abençoados do Divino Pai, não vão sentir uma dor, não vão passar por provas. Temos que passar, mas entendemos o porquê, e mesmo assim, e principalmente por isso, por podermos reparar aquilo que fizemos de errado, é que adoramos a Deus Pai. Não no sentido de adorar e venerar, mas de respeitar e seguir os ensinamentos que Ele deixou através de seu Filho. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas e todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres pensantes ao passado e ao futuro. Ai, que lindo, Olha a colocação. Todas as parábolas de Jesus têm ali o germe do futuro, e de todas as formas e todas as imagens, a revelação magnífica, a unidade que harmoniza todas as coisas do universo, a solidariedade que liga os seres presentes ao passado e ao futuro. A solidariedade. Aqui existem muitas significações, mas a que me ocorre agora. Em tudo há o germe do futuro, porque é um aprendizado que nós vamos deixar e vamos transmitir e vamos mudar em nós mesmos, o nós do amanhã,
da próxima encarnação, nós estamos usando o ensinamento de Jesus para aprendermos e fazermos a mudança em nós, para compor como um ingrediente a mais naquela Silvia que não sabia de nada e que agora está buscando aprender. Então estou gestando a Silvia do futuro, que, se levar a sério e tiver persistência, será melhor do que a do presente. E essa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro, da espiritualidade amiga que nós temos e que vem e nos deixam as obras e nos deixam uma psicofonia, uma psicografia nas casas que frequentamos. Essa solidariedade que gera a harmonia em todas as coisas do universo. E é para isso que devemos trabalhar como filho de Deus que somos. Para a harmonia, começando ali pelo nosso núcleo familiar, onde estão as maiores provas. Buscar sempre a harmonia e não atirar as pedras. Eu acho que é isso que Jesus nos coloca. Pisar nas uvas e transformar em vinho, fazer ali o produto. Pisar no orgulho, no egoísmo, no preconceito e transformar em amor para que possamos ajudar e sermos ajudados. Aprender e ensinar, sempre. Missão dos Espíritas, Erasto, Protetor de Médium, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregaram e ensinaram o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor às línguas de fogo. Aqui ele se refere à manifestação dos espíritos em que os apóstolos falavam línguas desconhecidas que ocorreu no dia de Pentecostes. Os videntes atestaram o fenômeno, hoje perfeitamente explicado pela doutrina espírita. Então vamos lá. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor de sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez. Desculpa. Mas o que importa é preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Bem, amigos, aqui está nos mostrando que, sim, nós espíritas, por vezes, vamos ser a ovelha negra da família. Quando fala, pronto, bastou ser espírita, agora nem quer saber mais de tomar um gole, de dar um trago, de isso e daquilo. Por quê? Porque aprendemos que não faz bem. Mas é através do nosso exemplo que com o tempo estes irão falar, nossa, ela fez isso e não é que está melhor mesmo?
Vou tentar. Vamos falar para aqueles que são ali orgulhosos e não querem nem acreditar que existe uma vida além dessa terrena. Vão ver pelos nossos exemplos e vão falar, será que existe mesmo? Mesmo que nós estejamos ali, sendo essa sementinha colocada em meio a tantas desavenças e descrentes, nós devemos continuar. Porque lembram que tem uma passagem que fala que se a sementinha for o tamanho do grãozinho de mostarda, sementinha de mostarda, minúscula, ela tem como crescer. Então essa é a nossa missão. Não importa se achemos que são palavras perdidas. Vamos colocá-las com amor, aquilo que aprendemos. Porque é através do amor que vai ser o fertilizante, né? Vai ser ali aquele sustento, aquela base que fará com que o outro germine. Continuando, sim, todos vós, homens de boa fé, que estáis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais do infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai e as populações atentas reconhecerão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que amarram o vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. A gente sabe que sempre somos cuidados. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitar os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, porém mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza de todos os vícios que dela derivam do coração humano. Parti com coragem, perdão pessoas, estou errando, parti com coragem para remover essas montanhas de maldades das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se na hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado. Entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho. Buscai a verdade. Perguntareis se entre os chamados para o espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los
pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Amigos, aqui está. Temos aí como espíritas, né? Porque esse espírito, Erasto, protetor do médium, ele vem falar a nós, aos espíritas, nosso trabalho aqui na Terra, quantos são aqueles que não querem ouvir, quantos de nós não queremos ouvir, e também para tomarmos cuidados. Por quê? Porque muitos são chamados e se desviam do caminho. O caminho é o quê? Seguir o Evangelho com amor, com caridade e fazer o que está no Evangelho nas obras básicas. Muitos são aqueles que acham que a mediunidade é um privilégio. Não, ele é uma misericórdia de Deus Pai para que possamos sim trabalhar com os desencarnados, com os encarnados e aprendermos. E aqueles que usam da mediunidade para fazer trabalhos pagos, adivinhações, são irmãos que ainda estão num caminho bem difícil, que sabemos disso. Então, como se reconhecer aqueles que vieram, que são os espíritas e que estão realmente seguindo o caminho? Através da caridade, pela consolação que se dá aos aflitos, é o que ele coloca aqui, pelo amor que se dedica ao outro, pela renúncia, por vezes, de alguma coisa que lhe é cara em favor do próximo. É assim que se reconhece aqueles que buscam da espiritualidade, de ser médium, de ser, seja lá o que for, baseado no espiritismo sério, para satisfazer a vaidade e a ambição. Esses serão destruídos, é o que está escrito aqui. Então, que Deus nos dê essa certeza dessa responsabilidade. Sigamos o caminho do bem, sempre. Fiquem com Deus e que Ele abençoe a todos nós. Que assim seja. Rogando sempre a Deus e a Jesus o amparo para mais essa leitura e reflexão no dia de hoje. Estamos no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, livro 2º, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Pergunta de Allan Kardec, 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150B. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura,
ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. 151. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso lado. Nota de Allan Kardec. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem com o todo, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada mais as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo e, então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153a. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então aqui, Kardec deixa muito claro com as respostas dos espíritos superiores que o espírito, depois que ele deixa o corpo físico através do fenômeno da morte, volta à pátria espiritual e continua a ser um espírito individual. Não perde a sua individualidade e, via de regra, ele se mantém com a aparência da última encarnação através do perispírito, que é o corpo fluídico
que sempre o acompanha. Refuta a ideia do panteísmo, onde cada um seria uma porçãozinha da individualidade, vem, encarna e depois que desencarna volta para esse todo da onde saiu. Então, Kardec aqui, através das respostas da espiritualidade superior, deixam claro que não é assim, mas que a alma, criada por Deus simples e ignorante no plano espiritual, passa a passar por experiências através das encarnações, retornando após essas experiências à pátria espiritual para dar prosseguimento ao seu caminho de progresso. Vamos ao item 2, separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Nota de Allan Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Vejam, companheiros, que Kardec aqui reforça a questão de que a resposta dos espíritos superiores se referem ao espírito que cumpriu a sua programação na Terra, de condição mediana, que conseguiu cumprir e que naturalmente veio por desgaste do corpo orgânico a deixá-lo através do processo do desencarne natural. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155A. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Nota de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos,
opera um começo de desprendimento mesmo durante a vida corpórea, e quando chega à morte, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então aqui, o apego à matéria, o apego ao corpo, pode tornar mais lenta, mais difícil a questão do desprendimento na ocasião do desencarne. Aquele que busca equilibrar isso, cuidando sim do corpo, da parte material, porém se elevando em capacidade moral, intelectual, cuidando dos pensamentos, buscando outras afinidades superiores, é como se exercitasse esse desprendimento naturalmente durante a vida, e na ocasião do desencarne em si fica muito mais fácil. E, inclusive, nos é esclarecido que há casos em que as pessoas muito apegadas mesmo à questão do corpo, da matéria, das paixões, das viciações e outras situações difíceis, essa duração do apego ao corpo pode chegar a muito tempo, inclusive fazendo com que o espírito passe a experimentar a sensação da decomposição do corpo, caso excepcional de alguns suicidas, né? Já colocam aqui também para o nosso esclarecimento. Pergunta 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, para isso, não necessita de alma. 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que a prendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. 158. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber
na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Nota de Allan Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois, em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, companheiros, fica claro aqui que o momento da morte também depende do momento da vida, de cada um na sua experiência. O homem de bem vai sentir um alívio, cumpriu a sua prova. Aqueles com mais dificuldades morais, mais apegos à matéria, terão mais dificuldades nesse momento também do desencarne. Fica claro aqui também que haveremos de reencontrar, quando desencarnamos, aqueles aos quais criamos vínculos. E se criamos bons vínculos, bons corações estarão nos esperando. Do contrário, cabe a questão natural da sintonia. Então, companheiros, para termos um bom desencarne, nos esforcemos agora, nos afinando cada vez mais com os ensinamentos dessa doutrina, com Jesus, o nosso mestre e amigo. Então, até o nosso próximo encontro. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.